E quando você acha que a questão das lojas americanas já está acabando, já está chegando ali no limiar, todas as cartas foram colocadas na mesa e agora vamos começar a mensurar a tragédia, a mensurar qual é o rombo fiscal dessa empresa finalmente, novos acontecimentos aparecem. Agora a empresa, as lojas americanas, a companhia pediu extensão nos Estados Unidos dos efeitos do pedido de recuperação judicial aqui do Brasil, ou seja, eles querem proteger os ativos deles lá nos Estados Unidos para que eles não sejam tomados também por credores durante esse período de recuperação judicial. Parece que todos os caminhos aí que estão sendo traçados pelos credores para ver se eles salvam alguma coisinha, algum recurso, parece que o pessoal das americanas está um passo à frente, travando todas essas saídas, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa história, conferir essas notícias. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada então nessa história aqui do que as lojas americanas estão pretendendo de fato. Bem, na verdade a coisa está um pouco nebulosa, você pode ver aqui que o próprio G1 fez uma correção, porque eles haviam originalmente dito que as americanas pediram recuperação judicial nos Estados Unidos, mas ao que parece eles pediram para que essa proteção que foi conferida aos bens da empresa aqui no Brasil pela recuperação judicial fosse estendida também aos bens da companhia nos Estados Unidos. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles tiveram essa preocupação? Bom, talvez tenha a ver com o fato de que os bancos também querem acionar lá nos Estados Unidos os bens das lojas americanas, ou pelo menos dos acionistas lá das lojas americanas, para ver se eles conseguem reaver alguma coisa também. Então eles estão tentando conseguir aí reaver alguma coisa por meio de uma pressão lá fora também dos bens dos sócios de referência da empresa, o trio lá dos sócios de referência, para ver se eles conseguem reaver alguma coisa, né? Saiu a lista dos credores das lojas americanas, aí tem mais de 8 mil pessoas ali e mais de 41 bilhões de reais de dívida pendurada na praça, né? Gente que tá a ver navios aí, cara, é muita grana, para pensar, é um negócio assim assustador. Então aí são quase 8 mil credores, sendo que a maior parte aí da dívida é com os bancos, que estão aí loucos, estão tentando de todas as formas reaver alguma parte do dinheiro pelo menos. Tem muita gente já dando como fundo perdido o valor que foi emprestado para as lojas americanas. Tem gente já na expectativa de que os bancos comecem a reconhecer já nos próximos balanços contábeis esse prejuízo, um dinheiro que eles acreditam que não vão conseguir reaver. Muitos aí já estão especulando qual que vai ser o acordo que os bancos vão propor às lojas americanas, já pressupondo que eles vão perder uma fatia grande dessa dívida, que ela não vai ser paga. Mas também tem empresas como Google, Apple, Samsung, dentre outros. Pequenos comerciantes também estão com haveres a receber aí das lojas americanas. Tem questões trabalhistas também, parece que tem quase 70 milhões de reais só em questões trabalhistas. A coisa tá confusa, alguns credores questionaram os valores. Aqui tem uma dívida com o Deutsche Bank, né, que surpreendeu, ninguém sabia que tinha, mas aí o banco falou que não tem nada, não é uma dívida, não é um empréstimo, são títulos que estão em posse do banco, mas não é uma dívida, eles não foi um empréstimo que eles deram para as americanas. A própria AME Digital, que é a empresa do grupo, inclusive, tem dívida lá para receber das lojas americanas, quase R$ 1 bilhão, olha só que coisa, até dentro do próprio grupo tem dívida nessa história. E aí é o seguinte, a coisa parece estar se encaminhando para um beco sem saída, né? Tem essa notícia aqui, que deve ser tomada com bastante cuidado, porque quem falou isso aqui foi um ex-sócio das lojas americanas, né? Luiz César Fernandes, e isso aqui foi veiculado no site Metrópolis, né? Então não é assim um primor de segurança essa fonte aqui, mas vale a pena ser mencionada. Esse sócio afirmou que se os bancos, os credores, pedirem 15 bilhões de reais de dívida, e a gente viu que a dívida total da empresa é mais de 40 bilhões, então já estamos pensando aí em uma grande parte desse valor já sendo dado como perdido, mas ele disse que se eles pedirem 15 bilhões, os acionistas não vão socorrer a empresa, né? Os acionistas de referência, o trio aqui, o Lehman, o Teles e o Sicupira, que são os acionistas referenciais das lojas americanas. A gente sabe que uma das possibilidades para salvar a empresa é uma injeção de capital por parte desses senhores aqui, mas uma injeção de capital
cavalar, dado o tamanho do rombo na empresa. Então muitos especulam que eles não vão botar dinheiro nessa história aí, e esse ex-sócio deles parece dizer que se o valor for muito alto, eles não vão querer embarcar nesse barco de fato. E aí o que o Luiz César Fernandes falou foi o seguinte, né? Conhecendo os três, posso dizer que se os bancos exigirem uma capitalização de mais ou menos 15 bilhões de reais, eles vão deixar as Americanas falirem. Ou seja, ele não ouviu isso aqui da boca dos caras, mas é algo que ele afirma com base na experiência e no conhecimento que ele teve, porque ele já foi sócio deles, inclusive, em outros negócios e tudo mais. E o fato é que ele participou da formação ali do que seria o BTG Pactual atualmente, que é um dos grandes credores das lojas americanas, tem 3 bilhões a receber, aliás, pouco mais do que isso, e foi quem entrou na justiça primeiro contra o pedido de suspensão das dívidas da empresa. Então há aqui um genuíno interesse por parte desse pessoal do BTG Pactual e de todos os outros credores, naturalmente, de receber alguma coisa. Então essa história está ficando cada vez mais complicada. A dívida é muito maior do que originalmente se pensava, o número de credores é assustador, o número de pessoas que pode aí ficar sem receber nada, no final das contas ficar a ver navios a depender da situação das lojas americanas. A expectativa de pagamento fica cada vez mais distante porque a própria companhia não só conseguiu com certa facilidade suspender os pagamentos dessas dívidas aqui no Brasil, como está trabalhando já para proteger o patrimônio dela fora do país. E a gente não sabe muito bem como isso vai terminar, a gente tem que ir acompanhando aí aos poucos as cenas dos próximos episódios. Mas ainda me chama muito a atenção o fato de que uma nota explicativa lá, né, um fato relevante da empresa lá atrás, quando toda essa história apareceu, quando o CEO pediu demissão e tudo mais, aquele fato relevante afirmar que havia uma inconsistência contábil da ordem de 20 bilhões de reais e que não teria um impacto material no caixa da empresa, por favor, né? Como é que você sai de um fato relevante com esse teor, com esse texto extremamente vago, sem dar as condições reais da empresa, e dali a menos de 20 dias você está com uma recuperação judicial em andamento no Brasil, você está querendo bloquear os bens lá fora para que eles não sejam tomados, você está aí com 40 bilhões de dívidas assumidas, você suspende o pagamento disso, você tem 8 mil credores que estão no momento a ver navios porque não sabem se vão receber alguma coisa. Claro que tem muita coisa errada nessa história, muita coisa estava escondida, esse tipo de coisa não passa despercebido facilmente, não tem como esse pessoal todo envolvido aí na contabilidade, na auditoria dessa empresa, essa empresa foi auditada muitas vezes e ninguém percebeu nada disso, precisou de um CEO assumir para em uma semana ele percebeu o tamanho da estrovenga, o tamanho da bomba que estava diante dele pular fora do barco. Pelo amor de Deus, né? Tem muita gente envolvida nessa história aí e as responsabilidades precisam ser apuradas. Enquanto isso, os credores ficam aí torcendo para ver se vai sobrar algum dinheirinho para eles no final das contas, porque a situação está cada vez mais complicada para as lojas americanas. Mas o que você achou dessa notícia? Deixe aí embaixo o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!